Saudações, pessoal! Nesse vídeo eu quero falar um pouco sobre estilização de páginas e quero trazer para vocês uma biblioteca que está bastante em ascensão, está tendo bastante relevância em diversos frameworks que eu particularmente acho bastante interessante, que é o Tailwind CSS. Tá? Essa biblioteca aqui de início não me chamou tanta atenção, eu confesso que eu torci um pouco o nariz para ela porque o código me parece ficar um pouco bagunçado no HTML, mas depois que eu comecei a utilizar ela com mais frequência eu compreendi o porquê dela e quais são os benefícios realmente de utilizar ela. Tá? Então ela é uma biblioteca que ela é puramente CSS, ela não tem importações de outros tipos de arquivos, não tem muita lógica no front-end, e isso é fantástico quando você quer fazer renderização server-side, como é o caso do Blade aqui no Laravel, no Next, Rails, seja lá o que for, tá? Que você quer montar a tua página HTML no servidor e entregar ela pronta para o cliente para que ele só desenhe. Então o browser recebe a tua página com o CSS já otimizado, que ele só desenha, sem ter que ficar montando muita coisa, sem ficar processando muita coisa no lado do cliente. Tá? Eu não vou fazer um aprofundado de Tailwind aqui, existem vários vídeos aí se vocês procurarem na internet, inclusive até melhores do que eu poderia produzir, mas eu quero trazer para vocês como integrá-la no Laravel e trazer um exemplo básico aqui para mostrar para vocês como que a gente conseguiria estilizar algumas páginas utilizando ela. Tá? Vamos lá então, pessoal. Essa biblioteca aqui, eu tenho um projeto sem estilização nenhuma. Na verdade é um projeto que ele até tem um pequeno framework ali que é o Milligram CSS. Esse cara aqui. Eu incluí ele em algum experimento anterior, né, e a gente vai substituir ele por algo mais interessante. Esse cara aqui ele é bem mínimo mesmo, né, e a Tailwind já é uma biblioteca bem mais robusta, ela trata uma série de coisas, ela tem já media queries embutidas para você fazer tema light, tema dark, tem espaçamentos já definidos para mobile, para tablet, para PC, tal, né? Então ela é bem mais completa, sem dúvida. Esse exemplo que eu tenho aqui, ele utiliza um controller apenas, com uma rota, que ela desenha, na realidade, ela desenha só uma estrutura básica aqui, que percorre alguns carros fake lá, né? Então são carros, eles vêm com modelo, marca, HP e uma imagem da foto, que é aquela imagem fake que vocês acabaram de ver. Cada carro tem a sua. Né? E ele desenha aqui basicamente uma listagem dos carros e tem uma parte compartilhada aqui na rede. É só isso daqui mesmo. Ele é um exemplo bem minimalista quanto à construção da estrutura aqui, tá? Os dados também são fake, cada vez que eu dou um F5 ele gera de novo e as imagens são baixadas lá do placeholder. Então vocês podem, se vocês quiserem, depois dar uma olhada em como que as factories foram construídas. Então aqui a gente tem uma factory que busca alguns dados e gera alguns dados fake ali e busca uma imagem lá do placeholder, tá? Então assim, de imediato, o que eu gostaria de falar para vocês? Esse cara aqui, a gente pode considerar que ele não tem estilização nenhuma. Então se a gente voltar aqui nos nossos componentes e tirar o Milligram, deixa eu ver se é só isso aqui mesmo. Acredito que sim, é só essa linha mesmo. E recarregarmos aqui, ó, ele é uma página cru, HTML com div, H1 e assim por diante. Tá? Então ela não tem estilização. O que a gente vai fazer agora? Eu vou ensinar para vocês o processo de instalação da Tailwind e depois eu vou mostrar alguns truques que eu acho interessantes para a gente trabalhar com ela. De imediato, pessoal, o que vocês precisam fazer? Aqui no próprio site do Tailwind, na documentação, se vocês observarem aqui na parte de instalação, já que ele puxa direto, nós temos o Tailwind para projetos Node, React e tudo mais, né? Ele é compatível com quase tudo que você pode imaginar. Qualquer coisa que possa usar CSS, na verdade, pode usar Tailwind, porque Tailwind é só CSS. Ele não tem nenhuma mágica acontecendo ali. É um CSS e ferramentas que são instaladas do lado do desenvolvedor para você facilitar o teu fluxo de trabalho, mas
Quando isso se compila para o cliente é só CSS, não tem mais nada. E aqui na parte de Framework Guides nós temos um monte de frameworks aqui, inclusive o Laravel, né? Então ele começa o processo já na criação do projeto, e aí nós instalamos o Tailwind. Reparem que o ferramental do Tailwind é instalado via Node, tá? Então ele faz com npm aqui, instala o Tailwind, PostCSS e mais uma biblioteca aqui que ele precisa, tá? E logo na sequência ele já inicializa. Nós temos também algumas configurações dos módulos ali, mas vamos fazer tudo passo a passo. Então, o que vocês precisam ficar atentos? Para vocês rodarem esses comandos aqui do npm e tal, vocês precisam executar isso dentro do container que está rodando o Laravel, né? Então eu estou com ele rodando aqui já, né? Eu só vou acrescentar o sail aqui, né? Antes do comando, né? Que aí ele vai fazer isso rodar dentro do container, tá? Ele já tem o node lá, já tem tudo certinho, né? O container do sail já vem completo com relação a isso. Vocês já viram que ele tem o package.json aqui e ele faz a instalação das bibliotecas, ó. O Tailwind já veio parar aqui nas dependências de desenvolvimento, porque ele só é usado em desenvolvimento. Quando você compila, eu repito, vai virar CSS puro, sem o cliente precisar de nada, né? Vamos inicializar o Tailwind, que é um comando deles mesmo, né? Então, sempre lembrando de colocar o sail antes aqui. Então ele criou aqui para nós tanto o arquivo PostCSS quanto o arquivo de configuração do Tailwind. Esse arquivo é muito legal. Você pode configurar uma série de coisas aqui. Por exemplo, estou construindo um site para uma marca específica que já tem um branding de cores e tudo. Você consegue criar constantes do tema aqui, tudo para personalizar como que o Tailwind vai funcionar, né? Você pode criar cores adicionais, ele já tem uma paleta de cores bem generosa, mas dá para modificar espaçamentos, bordas e tudo. Então você consegue fazer uma série de coisas na configuração do próprio Tailwind, beleza? Vamos adicionar a configuração dos nossos resources para que o Tailwind entenda as nossas páginas Blade e seja lá o que for, né, que a gente estiver trabalhando, né? Ele pede para a gente adicionar aqui tanto JS, Vue e Blade, né? Então isso na parte de Content. Se a gente estivesse trabalhando com outros frameworks, talvez precisaria modificar aqui, né? Mas no nosso caso aqui não vai precisar não. Então isso é no Tailwind Config, que é esse mesmo que eu estava comentando. Então é só a parte de Content, você acrescentaria aquilo se já tivesse alguma coisa, mas como no nosso caso não tem nada, eu só substituo aqui, beleza? O Laravel, por padrão, ele carrega um arquivo de CSS que já existe na nossa aplicação e nós só vamos indicar para ele que ele precisa carregar o Tailwind junto. Então, isso aqui fica em, deixa eu só recapitular aqui, Resources CSS. Então tá aqui, ó, Resources CSS app.css. Então, importei ele aqui, ele está acusando aqui um unknown, mas é só o VS Code mesmo que não entende a sintaxe ainda, tá? E aí a gente pode fazer, inicializar o nosso Tailwind para a gente poder começar a trabalhar, tá? Então vamos lá. Dentro de um dos terminais, isso é uma coisa importante. O sail rodando no teu terminal normal, ele carrega o PHP, carrega o container e tal. Para que eu possa utilizar o Tailwind e desenvolver aplicações usando o Tailwind, eu preciso subir ele também junto e ele sobe com o Vite, tá? Então o Vite é o padrão nas últimas versões do Laravel aí, que na verdade é só uma ferramenta, um tool para você subir código JavaScript no lado do cliente também, né? Então ele consegue subir React, Vue, Angular, o que você quiser, tá? Nesse caso ele vai ser, para nós aqui, vai ser útil para subir o Tailwind, beleza? Então, num dos terminais aqui, eu não mato o sail, eu deixo o sail rodando lá e eu subo também o Vite. Então ele inicializa o nosso Vite aqui, beleza? Ele pede o que mais aqui? Para que a gente faça a adição do CSS principal lá na head da nossa aplicação. Então, no caso do exemplo aqui que eu tenho para vocês, olha, eu deixei na pasta shared head, né? Então aqui dentro que eu tenho as coisas que o Vite deveria importar já de cara, né?
Vamos colocar esse hello aqui só para a gente ver se o Tailwind está funcionando. Por enquanto ele não mudou nada, né, evidentemente. Tem um benefício do Vite também estar rodando, é que ele vai fazer reload automático da nossa página. Isso vai ser bem legal. Então vamos aqui no exemplo, antes de mais nada, deixa eu colocar dentro do body aqui, antes do cars, só aquele hello ali, só para a gente confirmar que o Tailwind foi instalado e que ele está executando. Deixa eu dar um F5, Hello World, ele puxou aqui. Então o que a gente consegue ver aqui, ó, que ele deixou um texto maior, 3XL, fonte bold e underline. Tudo isso com classes, tá? Então eu não estou trabalhando com estilos, não estou construindo, escrevendo um arquivo CSS, nada. Eu só estou adicionando classes do Tailwind que tem as estilizações. E ele estilizou tudo aqui. Isso é bem importante. Por quê? Se vocês pararem para observar, o Tailwind ele não vai te pedir para escrever um arquivo CSS aqui e utilizar, importar o class name, escrever aqui a classe, tá? A própria classe é a estilização, e isso é uma das coisas que de início eu achei meio estranho, porque você vai fazer uma estilização longa, vocês vão ver que ele fica longo mesmo. Só que a partir do momento que eu compreendi como que a estrutura do Tailwind funciona, isso fez muito sentido. Você coloca as suas classes em todos os componentes que você quer utilizar, em todas as tags que você quer estilizar, e quando o Tailwind for compilar isso para a versão de produção, ele vai procurar só as coisas que estão em uso. Então, se você utilizar pouquinha coisa assim, o bundle que ele vai gerar de CSS vai ser bem menor. Se você fizer uma estilização mais longa, ele vai colocar só o que precisa. Ele não vai exportar o Tailwind inteiro para dentro da tua aplicação. E por isso ele é mais rápido, tá? Comparado com bibliotecas que eu já tinha conhecimento, por exemplo, Bootstrap, Materialize, Anti-Design lá no React. Aquelas bibliotecas, elas te entregam tudo, uma palavra só. Então o cliente ele baixa um CSS inteiro para fazer, às vezes, a estilização de um button só, né? Aqui não, aqui ele compila um CSS a partir das classes que você usa, né? E ele compila e otimiza. Isso é bem interessante. E outra coisa, como eu já comentei, que é bem relevante, o Tailwind não tem dependências client-side. Então, ele roda perfeitamente do lado do servidor, do jeito que a gente está fazendo aqui. Compila a página server-side, fechou. Entrega para o cliente um HTML já estilizado, tudo certinho e otimizado, né? Então, eu acho bem interessante a abordagem dele, beleza? Coisas que eu acho interessante configurar aqui no VS Code. Primeiramente, eu instalo a extensão do Tailwind CSS, essa aqui. Então, vocês vão procurar essa que é Tailwind CSS IntelliSense, que é a oficial deles mesmo, ó, tem 4 milhões de downloads aqui quando eu estou gravando esse vídeo. Instala ela, né? E indica para o Tailwind que ele tem que olhar para as configurações nos arquivos Blade e PHP, tá? Então, o que a gente vai fazer? Aqui neste repositório eu já vou subir junto para o Git, né, uma pasta .vscode, onde a gente coloca as informações, as configurações do VS Code, né? Mas se vocês não tiverem aí, ou tiver no projeto vazio, você aperta F1 aqui para ele abrir esse console e digita Settings, tá? Aqui você vai ter o User Settings, que é do teu usuário e tal, tem os Default Settings, que são as globais, né, e tem os do Workspace, que são esses arquivos do Workspace aqui. Então é só você digitar Workspace Settings JSON aqui, ele já vai abrir este arquivo. Então coloquem este comando aqui, ó, Tailwind CSS include languages, para ele entender o Blade como se fosse HTML, tá? Que aí ele resolve. Isso é interessante, por quê? O IntelliSense dele funciona legal, né? Ele já, só de instalar a extensão, ele já vai pegar, por exemplo, margem top, eu quero a 0. Quero, sei lá, uma diretiva para o modo dark, né? Quando o Chrome tiver, o Firefox estiver em modo dark, eu quero que faça tal coisa, né? Então ele tem tudo isso. E ele funciona também esses helperzinhos, por exemplo, background, yellow. Daí ele tem todos aqui atrás no IntelliSense dele e ele fica pintadinho aqui, fica legal. Então a gente consegue ter essa facilidade aqui, beleza? Só para
ajudar vocês a instalarem a extensão do VS Code. Tem mais uma que é legal, só que aí precisaria configurar o Preacher também, que ele faz a ordenação das class names aqui, das classes. Então procurem por isso também. Se eu não me engano é Tailwind Sort Classes, alguma coisa assim. Aí vocês instalam o Preacher, configuram ele e configuram isso que ele ordena sempre. Fica mais fácil de vocês enxergarem as coisas quando estiverem programando, tá? Nós vamos ao que interessa. Eu vou remover esse cara aqui. Foi só para a gente testar mesmo se o Tailwind estava instalado, tá? Tá tudo certinho, né? Agora o que a gente vai fazer? O Tailwind, pessoal, ele é só CSS. Se vocês olharem aqui na parte de componentes dele, vocês já vão ter um indicativo do que ele é capaz de fazer. Ele consegue estilizar as coisas só com CSS, basicamente, sem você precisar ter outras coisas instaladas e tal. E ele tem um monte de recursos, né? A maioria desses componentes deles aqui são pagos, tá? Tem alguns gratuitos e tal, mas outros são pagos. A biblioteca é grátis, você pode usar ela quanto você quiser, né? Mas os layouts que eles produzem aqui são pagos, a maioria. Tá? Então eu gosto de utilizar uma outra fonte que é o Meraki UI. Tá? Esse cara aqui, ele é praticamente igual, né? Ele tem um monte de componentes e tal, né? Ele tem sim também a parte de layouts pagos, né? Que os designers deles trabalharam para construir, né? Então é justo isso, né? Só que a parte de componentes dele é aberta, então você pode utilizar à vontade, inclusive o código fonte deles está no GitHub com uma licença MIT, se vocês olharem aqui. Então é uma licença MIT que é a mais liberal de todas. Você pode fazer software para vender, pode fazer o que você quiser com esse código que não tem problema. Todos os componentes deles estão sob essa licença. Tranquilo? Então esse cara aqui eu acho bem legal porque ele tem componentes que são responsivos, funcionam em mobile, tablet, desktop e tal. E ele já traz toda a parte para você testar e ver o código fonte direto no site deles, né? Então, vamos fazer alguns exemplos aqui, mas eu vou deixar o link do site deles, que eu acho que é melhor que vocês fuçem e estilizem algumas páginas para vocês entenderem bem como que funciona. Então, vamos fazer o seguinte. Vamos pegar e vamos estilizar essa listagem de carros aqui, utilizando alguns dos componentes deles para a gente entender como é que funciona. Olhando aqui, vocês vão ter um ferramental para construir uma aplicação inteira praticamente, né? Vocês têm footers de diversos tipos. Olha só, isso aqui é um footer, aqui tem outro, né? Eu consigo visualizar ele em mobile, tablet e desktop. E eu clicando aqui, eu tenho o código fonte já com as classes do Tailwind que eles utilizaram, as cores certas. Eles tratam em todos os componentes tema dark, tema light, então é bem interessante, é bem completinho mesmo, né? Então você tem footer, você tem navbar, você tem aquela sidebar do lado, você tem páginas de feature de produtos, você tem cards, você tem uma série de coisas aqui, modal e tal. Tem um monte de coisa aqui que dá para explorar dessa UI aqui, tá? Eu vou pegar uma bem simples aqui para a gente começar a estilizar aqueles carros lá. Deixa eu dar uma olhada aqui. Olha só, tem um monte de coisa mesmo. Deixa eu ver se aqui na parte de features tem alguma coisa. Não. Aqui na parte de heroes vai ter um negócio legal, que são aquelas páginas showcase, né, que aparecem de início, né? Vamos pegar essa aqui, ó, que tem esse título maior aqui. Então, se eu quiser dar uma olhada, ó, Building Your Next Application, tal. Vamos dar um Ctrl F aqui. Tá aqui, ó. Então, ele tem exatamente o H1 que eles utilizaram, o container, tudo. Eu vou fazer o seguinte, olha a mágica. Eu vou copiar um inteiro disso aqui só pra gente ver e depois a gente exclui o que não for precisar. Então, ao invés desse H1 cars ali, ó, só colei aqui a classe do Tailwind. Ó, tá aqui, ó, do jeito que tava lá, beleza? Então, deixa eu fazer o seguinte, agora eu vou começar a limpar isso aqui, né? Esse container eu vou deixar, essa div class container, ele já tem toda uma estilização aqui para ficar responsivo também. Vamos lá, deixa eu ver só o que eu preciso aqui. Essa imagem eu não preciso, né? Eu vou deixar só o building your tal. Que é esse cara aqui. Claro,
cuidem muito para vocês não copiarem lixo, né? Porque vocês vão ter uma série de classes e buttons, coisas aqui que na maioria das vezes não vai precisar. Então é bom que você entenda bem o que você está fazendo, né? Deixa eu até deixar um subtítulo ali, que eu quero colocar um subtítulo aqui. Este P, eu vou tirar o botão aqui. Então esse subtítulo aqui eu vou colocar Check my cards list. E ele ainda ficou um outro para cima aqui, que é o lorem Y. Check my card list. Então você vai estilizando as páginas aí conforme a tua necessidade também, né? Essa imagem aqui eu vou tirar fora. E fechou. Eu tenho uma redezinha ali, né? Uma página inicial, digamos assim, né? Agora eu posso trocar esse meu H1 aqui. Tranquilo? Vamos partir agora para a estilização dos carros. Eles são todos iguais aqui, né? Eu vou fazer o seguinte, ó. Para manter tudo dentro do container, deixa eu ver se fica bom. Eu vou jogar isso daqui dentro do container. Que aí eu consigo... ele ficou centralizado aqui e tal. Acho que pode ser que fique legal. Eu vou deixar assim mesmo, porque não é uma página mesmo que tenha header, sidebar, tudo. Então é difícil até visualizar como que poderia ficar isso num sistema de verdade. Mas o que é a minha ideia? Eu quero montar cards aqui. Vários cards, como se eu estivesse navegando mesmo no celular, por exemplo, né? Então vamos lá na nossa biblioteca e vamos dar uma procurada pelos cards. Deixa eu voltar aqui na parte de componentes. Cards. Tem uma série de exemplos aqui de cards e todos eles você clica aqui, tem o código fonte. O que te importa? Na maioria das vezes são só as classes. O conteúdo você vai colocar o teu, né? Então vamos dar uma olhada aqui para baixo. Tem uma aqui que fica bem interessante. Essa daqui, ó, que eu posso mostrar a imagem do carro, nome, marca, modelo e HP. Então deixa eu pegar esse cara como base. Fique muito atento, se você copia e cola, geralmente vai encher de lixo na tua aplicação, né? Mas fiquem bem atentos para vocês limparem ele do jeito certo. Então olha só, aqui em cima eu tenho toda aquela estilização da imagem, que no meu caso é esse foto URL aqui. Eles usam inclusive o background image para poder estilizar ela de um jeito mais fácil. Deixa eu ver se isso vai rolar. Vou colocar assim a URL aqui dentro. Então ele está dessa forma, né? Ele está dentro do URL e eu vou colocar interpolado aqui. Deixa eu voltar para lá. Funcionou, ó. Ele já trouxe a minha imagem dentro daquele shape que estava desenhado. Claro, as minhas imagens são fakes, não vai ficar tão bonito que nem a imagem do exemplo deles lá, mas não tem problema. Então esse aqui resolvido. Agora vamos ver aqui o que a gente poderia fazer. Eu posso colocar o modelo do carro aqui em cima, que é o mais relevante, né? Então esse model aqui eu vou colocar no lugar do modelo do tênis. Fusca, Uno, ó, ficou interessante. Do lado esquerdo ali eles têm em negrito esse aqui é um card de compra, né? Então se a gente tivesse o preço do carro ficaria bem legal colocar aqui, né? A gente não tem. Então eu vou colocar do lado esquerdo ali quantos HPs ele tem. Que é este 129 aqui, então eu vou colocar assim HP. 105 HP, 72, 84. Coloquei até invertido, né? Para ficar mais semântico. Aqui é um botão de compra mesmo, né? Então é um button mesmo que os caras usaram, né? E ele está dentro de um flex. Isso é importante também, é tudo CSS, pessoal. Se você compreende CSS, você compreende o Tailwind. Ele simplifica um pouco a nomenclatura das classes, então eu não preciso colocar lá display flex, flex column, tal. Você passa o mouse em cima e ele te diz que tipo de estilização é aquilo. Ó. Item center é um align item center. Justify between é um justify content space between.
Aos poucos, quando você vai trabalhando com isso, você começa a entender os padrões, eles não são diferentes do CSS, eles só são resumidos, né? Então você acaba decorando, na verdade, né? PX, né? Padding na horizontal, esquerda e direita, né? Então PX3, isso é legal também. O Tailwind não tem unidades de medida em pixels, RAM e tal. Ele tem as unidades dele, PX0, 1, 2, 3, 8, 16 e tal. Ele converte isso para RAM, provavelmente, RAM, deixa eu ver aqui, ele converte isso para RAM na hora de compilar. Então a tua métrica na aplicação inteira vai ser a mesma. Se eu colocar uma borda, uma margem, um MT2, ele vai pegar uma margem top 2. Depois ele vai converter isso para tantos RAM, mas ele vai fazer isso na aplicação inteira, em todos os lugares onde você usou o MT2. Então fica padronizada a tua aplicação. Eu acho bem sensacional isso. Tem algumas bibliotecas que trabalham desse jeito, não é só o Tailwind não, tá? De cabeça que eu lembro agora, o Mantine UI também trabalha assim, tá? Beleza, o que faltou aqui? Faltou a gente colocar a marca. Esse Add to Cart é um button aqui, então talvez não vai ficar tão interessante, mas eu vou colocar, mesmo assim. Se não ficar legal, a gente tira de button e faz outra coisa. Então aqui marca modelo IHP, eu acredito que fechou. Olha só, isso até ficou legal, porque às vezes eu estou vendo os carros aqui, eu quero filtrar todos os da Ford, né? Então se existisse essa página, eu poderia clicar aqui como se fosse um badgezinho no canto da tela, ele me traria todos os Ford, todos os GM, Volkswagen e tal. Até que ficou interessante. Confesso que achei que não ia ficar, mas ficou. Beleza? O que não está tão interessante aqui? Ficou tudo um emendado no outro, né? E aqui eu quero mostrar para vocês um pouco do que o Tailwind consegue fazer, tá? Claro, vocês fuçando ali, eu acho que é a melhor forma de estudar, né? Mas dentro de cada componente carro, ele já emenda próximo, né? Ele não tem nenhuma separação, né? Então nessa div aqui que está em volta do componente é que eu posso trabalhar, olha, eu posso colocar aqui MT 4. O 4 vai ficar pequeno, né? Porque ele vai converter para 1 RAM, que é 16 pixels, mais ou menos. Deixa eu colocar aqui o MT8, que ele fica um pouco melhor. Ele dá um espaço, margem top. Uma coisa também que seria legal, seria vocês trabalharem com a tela dividida. Deixa eu só puxar aqui, só para vocês terem uma ideia. Uma tela dividida, que aí você consegue ir testando as coisas aqui e vendo em tempo real, né? O que está acontecendo aqui, talvez no MT12, né? Ficaria melhor. E aí vocês vão estilizando as páginas aí conforme vocês precisam, tá? Se vocês quiserem componentes diferentes, aqui na biblioteca do UI tem uma série deles que podem servir de inspiração para vocês. Vocês procuram, olham o estilo, sei lá, gostei de como eles fizeram esse carinha aqui no canto, esse avatarzinho. Deixa eu ver como é que eles fizeram. Tem uma div que tem uma imagem com centro, object cover, que é aquele para a tua imagem ficar cobrindo todo o espaço da div. Ela tem uma altura e width e height, né, que é o W e H fixos. O rounded full, ele já é a borda 50% para ficar redondo, então ele já tem uma classe para fazer isso. E assim por diante, vocês podem ir observando os estilos que eles construíram e construir as aplicações de vocês desse jeito. Tenho certeza que com essa biblioteca aqui, mais os outros, você vai encontrar uma série de recursos para Tailwind na internet. Vocês têm quase tudo, né? O que eu gosto de fazer é pegar, geralmente, inspiração de uma biblioteca só, porque fica mais conciso, fica mais sólido o meu estilo. Eu não fico variando muito, porque às vezes um usa uma borda de 8, outro usa 12, dá um arredondadinho de tamanho diferente e já começa a quebrar muito a tua interface. Então, você pode, claro, putz, não achei nenhum componente parecido com o que eu queria aqui. Vai na internet e procura lá. Quero um card de avatar com tal coisa escrito em Tailwind. Alguém vai ter feito, tá? Muito provavelmente alguém vai ter feito ou vai ter dicas disso. Pega aquilo e adapta para as unidades de medida que você está usando na tua aplicação. Então, se você está padronizando as coisas com border radius,
sei lá, 4, usa 4 em todos. Se está padronizando background, cor de fonte e tal, utiliza os mesmos, né? Cor de fonte até é legal, né? Porque ó, ele troca a cor, né? Só que você escreve com texto mesmo, né? O nome da classe é text. Então a gente poderia vir aqui, ó, ele já está aqui, né? Text Gray 500 para este cara aqui. E quando eu estiver num tema dark, ele usa o Text Gray 300, né? Até seria interessante o nosso container ter aqui um dark BG black, por exemplo. Se eu colocar no light, perdão, light não tem, ele inverte aqui, ó. Então ele tem ele faz media queries na prática, né? Ele faz media queries de acordo com o que o browser está configurado. Mas se eu tiver num tema dark, ele vai transformar tudo em dark. E se eu tiver num tema light, sem nada. Daí ele vai valer o que está por padrão aqui. Então assim, só algumas dicas mesmo. Eu acho que vale a pena vocês estudarem o Tailwind, derem uma olhada, brincarem, criem uma página aí, estilizem para vocês terem uma noção de como que ele faz as coisas, né? E eu acho que é isso. Fechou então. Qualquer coisa vocês entram em contato. A ideia é que vocês comecem a mexer com Tailwind e qualquer dúvida vocês chamem aí. Valeu, pessoal!